Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O Corinthians correu para confirmar e inscrever o meia atacante Vitinho, ex-Botafogo, Inter, Flamengo, jogador muito conhecido que estava na Arábia Saudita, sem clube desde que encerrou a temporada, há cerca de 2 meses. O Fabinho Soldado foi lá, 31 anos o Vitinho, acertou com ele já foi anunciado, tudo certo. Acho que é um jogador que vai agregar, tem uma ótima finalização, jogador que não é mais um velocista, mas tem característica de drible, de presença no ataque, é muito bom jogador. Acho que o Corinthians acertou diante das dificuldades que tem, e elas aumentam a partir de agora. O Corinthians correu para contratar o Vitinho, que era uma negociação encaminhada, na segunda-feira, porque sabia do que poderia acontecer, e aconteceu. O Corinthians já havia sido condenado, né, em última instância pela Corte Arbitral do Esporte a pagar os 33 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Corinthians pagou a primeira parcela, não pagou o restante, e com juros, multas, trâmites, custos jurídicos, tudo isso, o custo chegou a 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais. Se o Corinthians não pagasse, até essa segunda-feira, ele sofreria uma das sanções previstas pela FIFA, que é justamente o transfer ban, que é justamente a impossibilidade de você inscrever jogadores. Você pode contratá-los. O Corinthians pode contratar quem ele quiser, só que ele não pode inscrever. Nessa janela e nas próximas 2. Olhem o tamanho do pepino. Não pode inscrever nessa janela, na janela do final do ano e na janela do meio do ano que vem. Só na janela do final de 2026 para 27. O Corinthians poderia voltar a inscrever os jogadores. Ou paga o valor e pronto, a sanção é derrubada. De onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro, eu não sei, porque ele já antecipou receitas da Liga Forte. O Osmar Stabile é um presidente interino, tem que aguardar novas eleições aí previstas pelo Conselho Deliberativo para a gente entender essas eleições de forma indireta, ou seja, apenas por membros do Conselho que votarão, para a gente saber qual será o presidente até o fim de 26, até o fim da gestão que seria do presidente Augusto Melo, presidente impeachmentado no último sábado. Pois bem, e agora que você não pode contratar? Você tem que pagar esse valor, beleza. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos passos. O fato é que as contratações estão emperradas, interrompidas. O Corinthians não pode mais contratar ninguém. Como eu disse, pode, não pode inscrever, então não vai contratar. Não pode contratar nesse momento. Mas esse valor de 33 milhões de reais, que já não é baixo, por um zagueiro que você pouco utiliza, porque ele realmente se mostrou, desde que chegou, insuficiente, ele pode aumentar. Por quê? Porque ainda tramita também no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, processos envolvendo Rodrigo Garro e Matias Rojas. Lembram dele? Pois bem, só o Rojas, 40 milhões de reais. O Garro, mais 25 milhões de reais. Então a gente está falando de 65 milhões de reais, com os 33, estamos falando aí de cerca de 100 milhões de reais que o Corinthians terá que despender para poder liberar, né, destravar esse transfer ban e poder contratar. Como isso vai acontecer, gente? Eu não sei. O fato é que o Corinthians ainda aguarda essas 2 decisões a respeito do Rodrigo Garro e do Matias Rojas, mas também já houve derrotas jurídicas do clube que apenas aguarda a punição, a sanção, para ter que pagar, né? O Tajeres, no caso do Rodrigo Garro, e o Matias Rojas, o próprio, que entrou com uma ação de justa causa contra o clube, contra o empregador. Eu nunca tinha visto isso, porque simplesmente combinaram uma coisa com o Rojas, não cumpriram, e ele já tinha ameaçado fazer isso e fez. E tá aí, né? Foi uma incompetência, uma barberagem dessa gestão que culminou nesse, não só no valor estratosférico de 40 milhões por um jogador que você não usou, mas também pela implicação jurídica e administrativa, que é um transfer ban, impedindo o clube de contratar. Olha que insanidade. E o Félix Torres é a mesma coisa. Tá certo, Samir. O que mais falta é credibilidade mesmo, né? Boa, Chamito.
Esquece títulos por uns 5 anos, o Roger. Credibilidade, né? O Corinthians está há décadas passando desorganização, problemas, confusões. Isso só afasta os bons patrocinadores. Exatamente, né? Exatamente. Esse ano vai ser muito difícil escapar do rebaixamento. Não, sempre escapa. Tem sempre time pior, né? Tem sempre time pior. Então, velho, o que eu falei em relação ao meu canal é um belo exemplo pro Corinthians, entendeu? É um belo exemplo pro Corinthians, tá? Ó, verdade, Samira, essas bets estão destruindo famílias. Minha cunhada pegou 8K escondido da minha sogra e 4 do marido dela. Perdeu tudo Aí você fala o nome aqui, né? Cara, tem gente tirando vida. Tem gente fazendo mil coisas. Tá? Esse sangue eu não tenho. Esses sangues que estão sendo derramados, eu não tenho. Não faço parte disso. Não tenho culpa nesse sangue. Essa minha mão não tá. Tá? O que me dá mais nojo é que a maioria que anuncia são tudo hipócritas. Metido a tudo certinho no Twitter. Se alguém erra, já aponta o dedo e não sei o quê. Ridículo, velho. Ridículo. Tá? Daqui a pouco a coletiva do Vitinho, tá bom, gente? Nós vamos transmitir aqui a coletiva do Vitaço, né? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês importante, tá? Muito importante. Deixa eu chamar uma fonte aqui, enquanto eu falo, eu acho que ela me ajuda aqui, tá? Então, olha só, vamos lá. Ontem eu trouxe uma informação, e essa informação foram de 2 fontes e uma importantíssima. Não tem como eu errar. Ontem, essas 2 pessoas importantíssimas do Corinthians me falaram que o Vitinho não ia estrear no sábado. Não vai estrear no sábado. Porque ele não tem condição ainda, né? Iam queimar o jogador, queimar etapas. E na programação deles, se colocar o Vitinho para jogar, para ficar no banco, atuar poucos minutos sem condição, ainda você perde 3 dias de treino que adiantaria o processo dele para ele estrear contra o Vasco. Agora, eu preciso... Não tô falando que isso não vai acontecer, tá? Não tô falando isso. Agora, eu preciso, que eu não consegui o contato com essas fontes, são importantes, não atendem toda hora, né? Digo, a cada minuto que eu chamar vão me atender, não é assim. Eu preciso saber agora se com a lesão do Yuri, eles vão forçar a barra. Mas, de qualquer forma, por tudo que eu ouvi ontem, tá? E por mais que o Vitinho venha falar que tá bem, porque ele vai falar isso. Eu sei tudo que tá acontecendo. Ele vai falar que estava treinando na praia, com um preparador físico dele particular, isso não diz nada. Na avaliação do Corinthians, ele não tinha condições de estrear sábado, tá? Então, se ele agora estrear sábado por conta de uma necessidade, por conta de uma urgência, que não tem o Memphis, não tem o Yuri, não tem o Romero, ele vai estrear sem estar 100%. Isso é certeza, certeza. Aliás, vai estrear sem estar sem condições de estrear se ele estrear sábado. Então, eu vou passar isso para vocês durante a semana, tá? Nós estamos na quarta-feira. Ontem, na terça, eu trouxe uma informação importante para vocês. Adiantei, em primeira mão, que o Vitinho não ia estrear no sábado, tá? Mas agora, né? Não é tudo achismo não, tá, Luiz Fernando? É informação, entendeu? Não vem estragar o meu humor e o meu trabalho aqui, entendeu? É o seguinte, não gostou, procura outro lugar, tem live em tudo quanto é lugar. O que eu passei ontem não tem nada de achismo, tem informação, tá? Se você soubesse a pessoa que eu conversei, meu amigo, o Vitinho só joga se ela quiser, tá? Então abaixa a bola aí, entendeu? Então, na avaliação, que para mim é uma avaliação correta, o Vitinho não estrearia no sábado, tá? Isso ontem. Não ia estrear no sábado, porque não tem condição ainda, não está 100%, tá? Não está 100%. E na avaliação que eu acho correta é o seguinte, já falei para vocês, isso é uma avaliação técnica, tá? Se colocar o Vitinho no sábado, e às vezes ele vai ficar no banco, vai entrar no segundo tempo, você vai perder 3 dias de treino. Salve, fiel corintiana. Né, gente? Notícia ruim aí, né, em relação ao Yuri Alberto, é que ele passou por uma cirurgia ontem e vai desfalcar o time por 1 mês a 1 mês e meio, tá? Muito chato essa informação, tá? Justo quando o Memphis e o Carreiro se lesionam, o Yuri também ficaria fora. Isso é péssimo do time, ou melhor, isso é péssimo pro time, tá, fiel? Até porque o time não tá contratando. Tem o Vitinho aí que acabou de chegar, mas o Vitinho, ele não... por si só, ele não resolve o problema do time, né? Ainda faltam aí, sim,
mais reforços, né? Para ontem, para chegar. Mas que dê tudo certo aí, né? Bora ficar na torcida. Qualquer novidade aqui, eu venho aqui atualizar vocês.